Apocalipse 22, e eu quero pensar com você a partir do versículo de número 10. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa a palavra de Deus nos anuncia. E o anjo continuou: não faças segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Baixe a sua cabeça mais uma vez. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a nossa gratidão pela leitura da Tua palavra, Senhor. E ao mesmo tempo suplicar que o Teu Espírito e somente Ele aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, a começar pela minha vida, a começar pelo meu coração, que Tu trabalhes a vida de cada pessoa que está ouvindo agora a Tua palavra, que o Teu Espírito fale a este coração, que haja transformação de vida, que haja, ó Deus, transformação de comportamento, pois assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você, nessa noite, em cima de uma palavra: intensidade. Se você observou, nós estamos nessa leitura, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo de número 10, até o versículo de número 13, nós estamos na última página da Bíblia. Você sabe o que vem depois de Apocalipse 22? Não vem mais nada, só vem a capa. Significa que aí o Apocalipse é exatamente o final, é a revelação do ponto final. Quem chegou até aqui, na última página, no último capítulo, no último livro da Bíblia, precisa tomar uma posição, precisa se tornar intenso, precisa com afinco ser e fazer alguma coisa diferente, ser e fazer alguma coisa que marque não somente a sua geração, mas que marque a vida de muitas pessoas por muitas e muitas gerações. Depois deste capítulo já não vai existir mais nada. Depois deste capítulo já não temos mais nada a acrescentar. Aliás, os últimos versículos vai falar sobre isso. Se alguém acrescentar alguma coisa, ou se alguém retirar alguma coisa das profecias, o Senhor estará acrescentando os flagelos, o sofrimento. O Senhor estará retirando aquilo que poderia ser recompensa para aqueles que verdadeiramente estivessem servindo ao Senhor. Mas o fato é que, chegando no último capítulo, na última página, no último livro, a palavra de Deus nos desperta, a palavra de Deus nos chama, nos conclama a sermos intensos. Sabe o que isso significa? Suponhamos, eu quero partir do pressuposto que todo cristão já leu pelo menos uma vez na vida a Bíblia inteira. Estou saindo do pressuposto que todo cristão já leu pelo menos uma vez na vida a Bíblia inteira. Naturalmente, eu sei que há pessoas que nunca leram a Bíblia inteira. Como também eu sei que há pessoas que leem a Bíblia de uma forma contínua, que já perderam, quem sabe, o número de vezes, já deixaram de contar o número de vezes que leram a palavra de Deus por completo.
Mas independente de você já ter lido a palavra de Deus toda, ter lido pelo menos uma vez, ou ter lido diversas vezes na vida, o que eu quero enfatizar hoje, o que eu quero trazer a sua atenção, quero focar a sua atenção, é que se você aprendeu a palavra de Deus desde o Gênesis, desde no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você conhece esse Deus desde a criação e chegou agora no Apocalipse, chegou na última página, chegou na última sessão, chegou na última apresentação que Jesus faz, que Jesus revela à sua igreja, você precisa ser intenso. Você precisa ser alguém que seja totalmente determinado a ser melhor naquilo que você faz, ser melhor naquele que você é. E é interessante que o Evangelho, a palavra de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, não nos força a ser isso ou aquilo. A palavra de Deus nos conduz, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus derrama sobre nossas vidas a possibilidade de sermos esses ou aqueles, de acordo com aquilo que o nosso coração esteja propenso a seguir ou a fazer. O que a palavra de Deus diz é o seguinte: quando o anjo começou a revelar a João as coisas que deveriam acontecer, as coisas que hão de acontecer e coisas que já estão acontecendo nos dias atuais, coisas com as quais estamos convivendo, a palavra de Deus enfatiza que tudo isso é a demonstração de que Jesus está voltando. Diz a palavra de Deus que quando João começou a ouvir coisas maravilhosas, quando João começou a ouvir o Apocalipse, quando o anjo começou a falar para João tudo que estava no coração de Deus, quando João recebeu a incumbência de passar para a igreja, passar para mim e para você, aquilo que estava no coração de Deus, João se sentiu tão entusiasmado com aquilo, se sentiu tão feliz com aquilo, que ele se prostrou diante do anjo. E o anjo olha para ele e diz: olha, levanta-te, porque da forma como você é servo, eu também sou apenas servo de Deus. Da forma que você e os seus irmãos, os profetas, todas essas pessoas que obedecem a Deus, eu também sou servo de Deus. E o anjo diz para ele: João, adore a Deus. A palavra que o anjo enfatiza para João, versículo 9, a última frase é: adore a Deus. E depois de ter dito adore a Deus, o anjo começou a falar outras coisas que João precisava ouvir para que João passasse para a igreja. E quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja é composta por pessoas que um dia também ouviram a palavra de Deus, que um dia receberam em seus corações a palavra de Deus, que um dia receberam na sua mente, no seu interior, a orientação do Espírito Santo de Deus, pessoas que se renderam, pessoas que se quebrantaram, que se esvaziaram de si mesmas, pessoas que receberam o poder do próprio Deus em suas vidas. E a palavra de Deus diz que o anjo chegou para João e disse: não faças segredo das palavras proféticas deste livro. João deveria entender, e João deveria passar para a igreja, João deveria passar para os pastores, para os líderes, João deveria passar para todas as pessoas que tivessem convivência com a palavra de Deus, que os segredos da palavra de Deus, os segredos proféticos, as coisas que devem acontecer, precisam ser pregadas. Uma das coisas que não está no Apocalipse, mas que está lá nos evangelhos, está no evangelho de João, a palavra de Deus fala que certa vez Jesus precisou pronunciar uma coisa, aliás, no evangelho de Mateus,
Jesus precisou anunciar uma coisa, Jesus precisou pregar uma coisa, que eu sempre tenho dito, para mim foi uma das coisas mais difíceis para Jesus pronunciar. Lá no capítulo 24, versículo 12, quando ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque uma das coisas mais difíceis para Jesus pronunciar, porque ele veio para aquecer o amor. Ele veio para que o meu amor e o teu amor, o amor da igreja estivesse aceso, que nós estivéssemos pegando fogo, que nós estivéssemos totalmente aquecidos pela presença do Espírito Santo de Deus. E agora Deus chega e revela a João através do anjo lá no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, acerca do Apocalipse, e diz: olha, eu quero que você comece a falar, eu quero que você e os seus irmãos comece a não mais fazer segredo das palavras proféticas desse livro, as coisas que devem acontecer, essas coisas, o tempo já está perto. É chegado o tempo de acontecer essas coisas. E a palavra de Deus começa a nortear, começa a dizer onde e como devemos ser intensos. Versículo 11, se você está acompanhando, versículo 11 diz: quem é mau, continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Quando lemos a grosso modo, de um modo superficial, parece até que a palavra de Deus está levando as pessoas a não buscar uma mudança em suas vidas. Quando a palavra de Deus diz: quem é mau, continue a fazer o mal, é porque a palavra de Deus está dizendo: olha, se até aqui, se até o Apocalipse, se de Gênesis ao Apocalipse, se durante toda a revelação do próprio Deus, desde as coisas criadas, desde a criação do homem, desde a sustentação do universo, desde a sua graça revelada na cruz, através do sacrifício do seu Filho, desde a revelação no Apocalipse, se até agora, querido irmão, se até agora você é mau, já não tem mais nada a fazer, ou seja, daqui em diante, já não tem mais esperança. É a última estação. O Apocalipse é a última estação. Quem chegou, chegou. Quem passou da sua estação, passou da sua estação. Aí a palavra do Senhor diz: quem é mau, continue a fazer o mal. Sabe por quê? Porque se até agora a palavra de Deus não fez efeito na sua vida, se depois de aprender tanto com a palavra de Deus, isso ainda não impulsionou o seu coração a ser diferente, é porque você ainda não abriu, não quis abrir o seu coração para ser diferente. Você não quis ser intenso da forma positiva, então que pelo menos você seja intenso na forma negativa, ou seja, que aquilo que você está fazendo, faça com galgardia, faça de uma forma impressionante, faça de uma forma destacada, seja o melhor naquilo que você faz, seja a melhor versão de você mesmo. Se você está acostumado a fazer o mal, faça muito mais mal ainda. Sabe por quê? Porque quem é mal e não esconde que é mal, no mínimo é alguém honesto. Quem é mal e não esconde o desejo de fazer o mal, no mínimo é alguém honesto. Quem é imundo? O que é uma pessoa imunda? Pessoa imunda é alguém que não foi purificado, é alguém que não foi lavado. Não é o fato de ser membro de uma igreja que significa que a pessoa foi lavada no sangue do Cordeiro. Deveria parecer redundância, é membro de uma igreja, é membro do corpo de Cristo, é servo do Senhor, é alguém sobre quem o Espírito de Deus flui, é alguém onde o Espírito de Deus habita, só que isso não é verdade.
O próprio Senhor nos adverte quando Ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus. E quem é que diz Senhor, Senhor e não entra no reino de Deus? Não entra no reino de Deus aquele que diz Senhor, Senhor, mas continua imundo. A imundície não é algo simplesmente que está por fora, caracterizando a mortificação do ser, mas a imundícia de que a palavra de Deus está falando é algo que corrói o interior, é algo que nós chamamos, a palavra de Deus chama de pecado. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: você tem prazer em pecar, você não quer mudar a vida de pecado, então mete o pé na jaca, mas peca para valer, peca para todo mundo saber que você está pecando. Escuta aqui, dá uma olhadinha para mim, dá uma paradinha e escuta uma coisa aqui. Existem pessoas que não sabem aproveitar nem o lado A, nem o lado B da vida. Você já ouviu de pessoas que dizem assim: olha, eu não estou na igreja porque na igreja tem pessoas que não são dignas de estarem lá dentro. Coitada dessas pessoas, né? Coitadas dessas que não são dignas de estar na igreja, e coitadas dessas que estão observando as que estão na igreja. Sabe por quê? Que esse que está na igreja, ele tem a possibilidade, a probabilidade de mudança, que a fé vem pelo ouvir, e ele está ouvindo a palavra de Deus. Há pessoas que simplesmente dizem: eu não sou dos melhores, mas não sou dos piores. Se você não é dos melhores, mas também não é dos piores, você é alguém limítrofe. Você é alguém que parou no tempo, no espaço. A palavra de Deus vai ter um outro nome para isso. Em uma das igrejas, no Apocalipse, a quem João estava escrevendo, ele diz: olha, como você não é frio, nem quente, você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Ah, eu não sou dos piores, embora não seja dos melhores, ou não sou dos melhores, embora não seja dos piores. Esse não é o tipo de comparação que deve existir para a sua vida. Você precisa ser o melhor que você pode ser, o mais intenso possível. Você é cristão? Então que todos vejam o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Que todos vejam o brilho do amor de Cristo na sua vida. Para que os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas ele diz: quem é bom, continue a fazer o bem. Já viu pessoas que dizem assim: eu cansei de fazer o bem? Ah, eu não quero mais ser bobo. Fazer o bem é ser bobo? Peraí, calma aí. Olha, nós estamos na última página da Bíblia. Se até agora você não entendeu que fazer o bem não é coisa de bobo, você vai continuar sendo bobo. Vai continuar sendo bobo. Sabe por quê? Fazer o bem não é coisa de bobo. Fazer o bem é coisa de alguém a quem a palavra de Deus atribui a qualidade de bom. Fazer o bem é algo espontâneo que está no coração de alguém que se encontrou com a razão maior da sua vida, com o amor de Cristo. Alguém que quer ser intenso, ele sempre procura fazer o bem. O grande problema é que muitos fazem o bem querendo receber o bem em troca. E quando não recebem, se decepcionam. E por se decepcionarem, eles são seus próprios juízes, dizendo: eu já dei tudo o que eu podia, já cheguei no meu limite, já extrapolei a minha cota, eu já não quero mais ser bom. Se você desistiu de ser bom, na realidade você nunca foi bom. Você se disfarçou por trás da bondade. Então que você seja ruim, para que todos vejam que no mínimo você é autêntico, que no mínimo você é intenso. Pelo menos tenha coragem de ser você. Seja você, sem máscaras. Hoje usamos máscaras por conta do coronavírus, mas você não precisa usar máscaras na sua espiritualidade. Seja você. Se você é alguém que é bom, você deve vibrar cada vez que você tem a oportunidade de servir.
Quem é bom, ele tem prazer em servir. Quem é bom não quer ser bom sozinho, quer que outros também sejam bons, que outros também cresçam, que outros sejam abençoados. E quando alguém chega e cansa disso, é porque ele disfarçou, ele fez um péssimo teatro, ele fez uma péssima peça, uma péssima peça teatral para se disfarçar em alguém quem ele não é. A palavra do Senhor diz: se você é bom, continue a fazer o bem. Se você é dedicado a Deus, continue a ser dedicado a Deus. Você sabe qual é a diferença de um profissional para o amador? Um profissional que é profissional, ele nunca acha que sabe tudo, ele sempre está se renovando. Um profissional que é profissional, ele sempre está aprendendo. O amador já aprendeu tudo, porque ele é limitado, já aprendeu tudo. E a sua ignorância o leva a sentir-se o astro principal, o Sol no sistema solar. Ele começa a dizer: durante toda a minha vida eu fiz assim, durante toda a minha vida eu fui assim. Ora, durante toda a sua vida você foi assim, mas você não precisa continuar assim. Você não precisa continuar assim. Você pode mudar. Você pode observar algumas pessoas na palavra de Deus que tinham um determinado comportamento, que tinham um determinado modo de viver, e quando se encontraram com Cristo, assumiram uma nova postura na sua vida. Ao ponto de alguns poderem dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A ponto de alguns dizerem: porque Cristo deixou o seu exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. A ponto de alguns dizerem coisas que, da sua própria experiência, passaram como mensagem, passaram como lição à vida daqueles que querem e que são dedicados a Deus. Olha, não existe razão maior para quem serve a Deus, se não quiser mergulhar no conhecimento de Deus. Você imagine alguém que, por exemplo, fez uma graduação, fez uma pós-graduação, fez um mestrado, fez um doutorado, e depois ou um pós-doutorado, e depois disse assim: sabe de uma coisa? Eu já sei demais, agora eu não vou usar mais nenhum dos meus conhecimentos, e agora eu vou viver como um analfabeto, em um lugar onde as pessoas não precisam do meu conhecimento, onde eu não preciso estar renovando o meu conhecimento. Simplesmente eu vou largar mão de todo o conhecimento que eu tenho. E ele sai, e ele vai viver uma vida comum, de um homem comum, que não aprendeu tantas coisas, que não foi graduado, que não cresceu, que não aprendeu a pensar, ou não teve a oportunidade de aprender a pensar. E o que você diria então de alguém que é formado, alguém que tem todas essas características e de repente resolveu não exercer a sua capacidade? Por certo, você diria: isso é um grande desperdício. A pessoa investiu muito tempo, investiu o tempo todo, a vida inteira, em busca do conhecimento, e depois ela abandonou o conhecimento. Mas veja o que é que diz a palavra de Deus: quem é dedicado a Deus, continue a ser dedicado a Deus. Tem pessoas que, no reino de Deus, espiritualmente falando, só chegaram ao semi-analfabetismo, só aprenderam que Jesus é o Senhor, mas não desenvolveram-se como servos desse Senhor. Não desenvolveram as práticas que mostram o fruto do Espírito de Deus. Alguém que verdadeiramente conhece a Deus e não mergulha no conhecimento de Deus, nem vive o melhor de Deus, nem vive o melhor do mundo. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, sabem o que elas fazem quando estão alegres, ou mesmo quando estão tristes, estão nos expoentes dos seus sentimentos. Elas simplesmente se embriagam, elas simplesmente se enfiam pelas drogas, elas simplesmente se entregam àquilo que elas acreditam.
Se você crê na palavra de Deus, é hora de você ser intenso na palavra de Deus. Como que você crê na palavra de Deus? Como que você é dedicado a Deus e você passa dias, semanas, meses, anos, sem sequer ler a palavra de Deus? Dias, meses, semanas, anos, sem sequer orar, a não ser nos momentos de culto. Mas eu quero caminhar para o final. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las de acordo com o que cada um tem feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus diz, escutem, eu venho logo. Quem é dedicado a Deus, crê que Jesus vem logo. Quem é dedicado a Deus, prepara o caminho como João preparou para que Jesus venha, e prepara o caminho no meio da sua família, em meio aos seus amigos, em meio aos seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, em meio à sua vizinhança. Escutem, eu venho logo. Eu vou trazer as minhas recompensas e vou dar a cada um de acordo com o que cada um tem feito. E Jesus agora diz o seguinte, eu sou o princípio, eu sou o início. Quem é dedicado a Deus vai em busca das origens da palavra de Deus, a origem da vontade de Deus, vai lá no Alfa. Ele diz, mas eu também sou o Ômega. Ele está dizendo assim, eu sou o Gênesis, mas eu sou também o Apocalipse. Em mim, todas as coisas se encontram. Em mim, todas as coisas fazem sentido. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Não somente o princípio, mas também o fim. Por exemplo, quando você toma um remédio, você está ingerindo um princípio ativo. E qual é a finalidade daquele princípio ativo? Curar uma determinada enfermidade. O que Jesus está dizendo, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aqueles que verdadeiramente são dedicados ao Senhor, precisam redobrar a sua dedicação ao Senhor, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Algumas pessoas já nem mais acreditam nisso. Algumas pessoas já nem falam mais disso. Algumas pessoas já acham que isso é algo enfadonho ou que é supostamente alguma coisa que a igreja entendeu de uma forma diferenciada e que a vinda de Cristo não é literal. Basta você ver o que tem acontecido nos últimos 20 anos. A mudança, a guinada que o mundo deu em 20 anos. Os avanços tecnológicos, ideológicos, filosóficos que o mundo sofreu durante os últimos 20 anos. O desafeto, o desamor, a falta de humanidade para com as pessoas. Hoje, os animais valem mais, muito mais, do que as pessoas. Hoje, se alguém matar um animal, vem coisa forte em cima dele. Ele vai responder. E as pessoas estão matando outras pessoas, matando de todas as formas, não só de bala perdida, de bala endereçada, mas matando no desafeto, no desamor, na falta de carinho, na falta de compreensão. Tem pessoas que tratam animais com o maior investimento possível. E isso não é errado, desde que trate também as pessoas. Tem pessoas que hoje trocam outras pessoas pelos animais. E se esquecem que pessoas são imagem e semelhança do próprio Deus. Não tem nada errado em você gostar dos animais. Mas você não pode esquecer de amar as pessoas. Eu quero concluir. Você tem visto os últimos relatos
na televisão, você vê o que está acontecendo no Afeganistão. Talvez você tenha visto aquela cena onde o avião que estava ali para tirar algumas pessoas do Afeganistão, pessoas penduradas do lado de fora da aeronave, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que estavam querendo uma razão para a sua vida, pessoas que estavam sendo intensas, pessoas que resolveram salvar a sua vida de uma forma qualquer, e mesmo caindo lá do alto, se desgrudando do corpo do avião, elas acreditaram que de alguma forma elas precisavam fazer alguma coisa para tentar sobreviver. Como vai a sua vida espiritual? Ela é intensa? Ela é moderada? Ela já esfriou? Baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos colocar em Tuas mãos a vida, Senhor, de cada pessoa que está falando contigo agora, de cada servo, Senhor, que diante do Teu altar tem glorificado o Teu santo nome. Pai, nós queremos pedir que em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, Senhor. Ensine-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ensine-nos, ó Deus, a buscar a Tua face da melhor maneira possível, que possamos ser achados por Ti, que possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Ó Pai bendito, desperta a Tua igreja, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém.